faz parte do momento do culto, que é o momento da palavra de Deus. E isso é algo que traz para nós esse prazer, esse privilégio de poder sermos ministrados. Querido, que Deus possa te abençoar nessa noite. Eu creio que Deus separou algo tremendo para o nosso coração. E eu quero confessar algo para os irmãos. Eu vim hoje, estou aqui hoje, mas eu não sei se essa é a realidade de muitas aqui. Mas é a realidade que eu enfrento hoje, irmãos. Eu estou com meu esposo em casa, meu esposo está em casa, um homem de Deus. Nós trabalhamos no ministério de homens e mulheres, foi assim que surgiu o convite, né? Eu falei, vamos fazer uma aliança. Eu estou trabalhando com mulheres lá na igreja, então a gente pode, né? Propósito, lembra do que eu disse? Deus une propósito, é assim que Ele trabalha. E eu conversando um pouco com eles, e em casa, depois do convite, pode ser sua realidade. Meu esposo está em casa, irmãos. Eu atravessando lutas e lutas com um homem de Deus. Nós trabalhávamos com famílias juntos. E ele foi acometido de uma depressão muito grande. Eu tenho lutado, pastor, muito com meu esposo. Mas não é algo que me parou. Sabe por quê? O único que pode te parar é você mesmo. Ninguém te para. Você já tem o favor de Deus sobre a tua vida. Deus já liberou a palavra profética. Ele já fez. O único que pode te parar é você mesmo. E cada vez que eu encontro, que eu converso um pouco com o Marcelo, e vou falando, olha, vou ministrar hoje. Já tinha falado semana passada. Vou ministrar. Mas eu deixo nas mãos de Deus aquilo que Ele está fazendo, porque eu não abro mão da promessa. E eu sei que Deus está trabalhando. E é assim que Deus faz. O que Deus espera de nós, mulheres do reino, né? Esse tema, mulheres do reino, posição e constância. Posição e perseverança. Não pare. Eu sei o esposo que eu tenho em nome de Deus. Ele não deixou de ser crente, irmãos. Ele continua com o Senhor. Mas está abatido. Está calejando. A Bíblia fala que o cordão é de 3 dobras. O cordão é de 3. Então tem alguém entre a gente que faz com que o ministério, família, permaneça de pé. Porque quando um cai, o outro fica de pé. Esse é o propósito. Esse é o chamado para nós, mulheres. Eu creio, irmãos, que Deus tem levantado uma geração agora, nesses últimos tempos. Nós estamos vivendo tempos que não vão melhorar nem afrouxar. É um tempo em que você vai precisar se posicionar no reino. De que lado você está? Está chegando essa hora. Está chegando essa hora para a igreja do Senhor Jesus. Nós não temos para onde correr. Olhe a sua volta, olhe a circunstância à sua volta. Dá uma boa olhada para o cenário que está à sua volta como igreja do Senhor Jesus. Mas, apesar de toda a luta, de tudo que como igreja nós passamos e ainda vamos enfrentar, nós temos um que prometeu que se nós permanecêssemos fiéis, a coroa é certa. Então é constância. Prevaleça a palavra de Deus sobre a nossa vida e permaneça, querido, em nome de Jesus. Quando a irmã me fez o convite, eu prometo que eu não vou me delongar. E eu falo muito. Mas eu vou segurar. É professora, irmãos, então é aquele negócio, você sabe, professor, quando tem a oportunidade de falar, não para, mas eu vou dar uma segurada no horário. Pastor, me deu um tempo aí bom, hein? Deixa eu falar uma coisa. Quando a irmã me convidou, na mesma noite, do mesmo dia, Deus me deu uma palavra. Foi rápido. Pá! Deus deu uma palavra no meu coração. E o tremendo disso é que ao longo do tempo que eu estive meditando, desde quando a irmã me chamou, Deus veio palestrando comigo, falando comigo, me dando experiências com Ele, através daquela palavra que Ele tinha colocado no meu coração. Deus fala muito comigo, irmãos, pela madrugada. É um mistério que eu não tenho. Acho que você, acredito que alguns aqui passam por isso. É um mistério, pela madrugada o negócio acontece. E eu tenho muito costume de acordar pela madrugada.
E nessa madrugada Deus falou comigo acerca de uma mulher que ministrou muito no meu coração. O nome dela é Débora. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia antes de nós estarmos falando um pouco. Nós temos algumas lições que Deus trouxe. Abre a sua Bíblia lá em Juízes 4. E algo que Deus falou no meu coração a respeito desta mulher. É uma mulher, a Bíblia, irmãos, não fala muito sobre o ministério de Débora, mas a Bíblia fala o suficiente. Suficiente. Que Débora foi esposa, juíza e profetisa. Isso é mais do que suficiente para nós tirarmos algumas lições da vida de Débora para nós e aplicarmos na nossa própria vida. Eu quero fazer a leitura com você, Juízes 4, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 10. A partir do versículo 1 diz assim, depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Arosete e Agogim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos, ele maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa, era também juíza dos israelitas naquele tempo. E havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naphtali, e disse: O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem: escolha 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon, e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você vença. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela respondeu, eu estou no versículo: está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Você pode fechar os seus olhos um minuto para nós estarmos orando? Senhor Jesus, Deus poderoso, aquele que nós adoramos neste lugar, aquele que nós levantamos o nome acima de todo nome poderoso. É a esse Deus, Pai, que nós nos colocamos na presença nesta hora e te pedimos que esta palavra possa fazer transbordar o nosso coração. Nós estamos aqui, Pai, para sermos ministrados pela Tua palavra, que é a nossa força, que é a nossa vida, que é o nosso escudo. Então, nesta noite, Espírito Santo, encontre lugar nos corações deste lugar e fale no profundo da Tua igreja. É o que nós te pedimos nesta hora e clamamos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. Quem foi Débora? A palavra já diz, né? Débora foi uma mulher casada, profetisa e juíza. Se nós pensarmos bem no contexto que Israel vivia naquele tempo, era um contexto político que naturalmente, os chamados para esse tipo de atividade eram homens. Foram 12 juízes em Israel. Dos 12 juízes,
Deus chamou uma mulher. Deus chamou uma única mulher. Por que Deus chamou uma mulher? Só aí nós podemos pensar o seguinte, igreja, que é Deus que chama e é Ele que capacita. Deus chamou. Assim como Deus chamou a Débora, Deus chama mulheres hoje neste lugar. Deus tem chamado mulheres nesta geração, assim como chamou Débora naquele tempo onde Israel se encontrava naquela circunstância. Politicamente, Israel estava vivendo um momento de conquista. E aí eu quero voltar com você um pouquinho lá em Juízes 1, capítulo 1, 2 e 3. O que diz ali em Juízes capítulo 1, 2 e 3? Fala das conquistas de Israel. No capítulo 2, narra-se a morte de Josué, a morte de todos os anciãos e aquela geração inteira passando. Porque nós conhecemos a história de Juízes. E Deus levantava juízes para Israel porque o povo pecava, se arrependia, Deus levantava um juiz. Não era assim? O povo pecava, se arrependia, Deus levantava um juiz. Nesse contexto, Josué havia falecido. E toda aquela geração também. Começou a levantar-se uma geração, irmãos, que se esqueceu de Deus. Uma geração que não conhecia o que Deus tinha feito, os milagres, tudo que Deus operou no Egito, tudo que Ele fez com todo o seu poder e glória por aquele povo. Levantou-se uma nova geração que não conhecia e nem reconhecia aquilo que Deus já havia feito pelo povo de Israel. É como nos dias de hoje, se nós formos pensar e aplicarmos essa palavra, nós temos uma geração que vem aí agora, irmãos. Para pensar como estão os jovens e a nossa geração, daqueles que vêm após a gente, aqueles que vêm nossos filhos. Como será para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos? Será que eles vão reconhecer a Deus como Deus poderoso, aquele que operou milagre na tua vida, na tua casa, na tua família? Queridos, é responsabilidade, estou dando uma pausa para você pensar, é responsabilidade nossa falarmos daquilo que Deus é e aquilo que Ele tem operado nos dias de hoje, porque está se levantando uma nova geração, assim como se levantou no meio de Israel naquele tempo. Israel perdeu um líder, Israel perdeu a Josué. Josué foi o responsável por todas as conquistas. Deus fez uma promessa para Israel, que daria a terra de Canaã. Eles não precisariam trabalhar, nem construir. Deus daria tudo pronto. Logo após Moisés, veio Josué conquistando uma terra após a outra. Só que Josué passou. E o povo se esqueceu. E aí, capítulo 2, lá no versículo 16, diz que Deus levanta juízes. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus poderia ter retirado aquele povo, os cananeus que viviam ali em volta de Israel. Deus poderia ter eliminado todos eles, mas Ele permitiu que aquele povo permanecesse ali. Você está achando que Deus vai tirar tudo da tua vida? Que Ele vai eliminar as lutas da tua vida? Deus tem muita coisa, irmãos, que Deus permite que permaneçam para que nós, para que a gente como igreja, venhamos a nos lembrar de onde Ele nos tirou. Querido, de onde Deus te tirou. Você pode pensar aí agora por um instante, de onde foi que Deus tirou você? E onde Deus te colocou hoje? Eu poderia contar muitas coisas para os irmãos que Deus fez na minha vida até aqui. Deus poderia já ter feito muita coisa, mas Ele permite. Para eu não me esquecer quem eu sou. Deus permite muita coisa na tua vida para você não se esquecer quem você é. Saiba disso. E Ele te dá a capacidade de permanecer nele. Deus permitiu, irmãos, que os cananeus, jebuseus e todos os povos permanecessem ali.
em volta de Israel. O povo se esqueceu quem Deus era. Deu-se em casamento. Adotaram costumes que eram dos povos e que Deus só pediu uma coisa. Deus pediu que eles não se envolvessem com outros povos. O que a desobediência faz na vida da gente, é ou não é verdade? O que a desobediência faz na vida do crente? E nós, como filhos e filhas, servos e servas do Senhor, precisamos adotar uma vida com responsabilidade daquilo que nós somos, porque nós somos responsáveis, querido, pela geração que vem após a gente. O mundo não vai facilitar. Olha o contexto que você tem vivido agora. Dê uma boa olhada. Não está bom. A igreja, você e eu, e Cristo, nós somos a resposta. Nós somos aqui. Enquanto a igreja estiver aqui, Deus Ele ainda opera, porque a igreja está aqui. Então não tem nada que o inferno ou Satanás possa fazer. A igreja está presente. A igreja é a representação de Cristo na terra. Ele ainda não voltou. Ele conta com você, ele conta comigo, ele conta com uma igreja comprometida com a sua palavra, querido. Ele conta com a gente. Deus levantou a Débora. Deus está levantando Déboras nesse lugar, amém? Você toma posse disso? Eu creio, Deus está levantando Déboras nesse lugar. E nesse contexto que Israel vivia, Débora, ela não se acovardou. A Bíblia fala que ela era profeta, juíza e esposa. Olha só. Casada. Ela não perdeu o propósito. Nesse contexto que nós vemos, e tudo isso que nós temos percebido à nossa volta, a pergunta que Deus lhe faz hoje é: o que faremos como mulheres do reino que somos? Deus te chama hoje, mulher do reino, a responsabilidade. Pense o contexto que você vive hoje na sua casa. Pense o contexto, Déboras do Senhor Jesus, que você tem enfrentado dentro do seu lar. Talvez você esteja no mesmo contexto que eu, queridos. Eu não sei se existe alguém aqui que já passou por uma situação de convivência com pessoas com depressão. É muito difícil. Porque ao mesmo tempo que você acha que isso é uma bobagem, que é isso que acontece, não é? Você fica assim, ai, que bobeira. Ao mesmo tempo, você vê que aquela pessoa perde a alegria de viver. E só estando cheio de Deus para você andar mais uma milha. Nós temos perdido, sabe, igreja? A igreja do Senhor Jesus, ela não pode perder esse chamado de que Jesus nos disse para andar mais uma milha, para andar mais uma, sabe, caminhar mais uma milha. Se você já conviveu com uma pessoa assim, você sabe como é difícil. Essa semana que passou, eu fiz um propósito com Deus há um tempo atrás, que eu não iria mais correr daquilo que Ele me chamasse para fazer. Irmãos, eu estou ministrando aqui hoje, mas eu já recebi muitos convites. Estou compartilhando com vocês o que acontece com a gente, né? Um monte. Todas as vezes eu fico assim. Ai. Sabe? Até que Deus me deu uma prensa. É assim que Deus trabalha com o filho. É assim que Deus trabalha com quem Ele ama. Chamado. E essa semana eu fiz uma oração a Deus algumas semanas atrás, né? Porque geralmente as coisas vão acontecendo ao longo da nossa vida. Eu tinha que estar aqui hoje em oração para que Deus pudesse, para que nada acontecesse, né? Para que esse propósito pudesse se cumprir na minha vida e eu pudesse estar aqui junto com os irmãos, adorando. E eu fiz uma oração a Deus: Senhor, que bata na minha porta só que precise de
ajuda, mas que eu possa dar algo. Irmãos, é impressionante a quantidade de pessoas que batem no meu portão. Bate, assim. Às vezes, quase 11 horas da noite, e telefone, e pedindo ajuda, e jovens. Quando eu falo do contexto que Israel vivia ali, sabe? Onde aquela geração nova que veio sem conhecimento do poder de Deus. Isso tem acontecido nos dias de hoje. Nunca a igreja foi tão apóstata quanto tem sido nos dias de hoje. Jovens irmãos, filhos de crente, muitos filhos de pastores que têm perdido a fé. Essa semana bateu na minha porta uma jovem que queria uma ajuda e ela sabe que eu sou crente, já chegou perto de mim e falou assim: eu preciso de ajuda aos prantos. Mas não fala de Deus não tem como desassociar, né? Para ajudar uma pessoa, como você não falar daquilo que você tem de melhor, é Jesus. Falei, como eu não vou falar do que eu tenho? O melhor que eu tenho para te dar é o que eu tenho de mais precioso. Os jovens, a geração, estão perdendo esse temor, sabe, irmãos? Então, a responsabilidade é nossa que estamos aqui hoje, servos de Deus, de não permitir, em nome de Jesus, seus filhos serão uma geração abençoada em nome de Jesus. Nossos filhos serão uma geração abençoada em nome de Jesus. O diabo não vai tocar na nossa casa, o diabo não vai tocar nos nossos filhos, o diabo não vai tocar na nossa família, e nós vamos permanecer de pé, porque nós não estamos sozinhos. A luta não é só nossa, a luta é do Senhor, e Ele nos garantiu que a nossa casa é casa de oração, é dele, querido, é dele, não é de mais ninguém. Não aceite isso, essa apostasia. Irmãos, eu fiz faculdade no ano de 2013. No tempo em que eu estava na faculdade, eu não enfrentei tanta luta por ser evangélica, mas todos do ministério da qual faço parte, que começaram ali comigo, todo mundo, uma universidade, outro foi para outra, foi tudo amigo, todo mundo do mesmo ministério. Alguns jovens, todos se perderam, todos. Só eu permaneci. Um amigo, quase, todos com essa nova crença que temos aí, sabe, todos pegando a palavra de Deus assim, e virando de cabeça para baixo, sabe, filhos de crente criados dentro da igreja. A nossa juventude tem sido muito atacada. Eu chamo a tua atenção porque essa geração que vem, ela tem sido muito atacada. Deus conta com você, mulher. Deus conta com você, homem, marido, esposa. Deus conta com você, que é comprometido com Ele e com a sua palavra. Não abra mão. Não abra. Faça o que for preciso para não perder nenhum sequer dos seus. Nenhum. Eu tenho vivido um momento de contexto na minha casa em que Deus tem me colocado muito à prova, irmãos. Muito mesmo. Sabe, é muito difícil você vir de muitos anos ministerial, uma pessoa caminhando do teu lado, e de repente você está indo para o ministério sozinho. Cadê a sua metade? Parece que, né, a gente fica incompleto. É muito estranho. E é assim que tem sido a minha caminhada com Cristo. A minha casa, o primeiro na minha vida é Cristo. Minha casa vem em segundo lugar. O ministério vem em terceiro lugar. É assim, né? Nessa lista toda, Deus tem surpresa. Sabe por quê? Porque eu não tenho. Deus tem me dado a graça de não falhar no ministério da qual Ele me chamou. Eu levo muito sério o chamado. É sério o teu chamado. Não negocie o teu chamado.
Não negocie não, querido. Sabe por quê? Porque Deus sabe, e o meu esposo também, que ele é a prioridade na minha vida. E ainda que ele esteja, né, meio que manco, ele sabe que eu amo a obra. Eu amo o ministério. E Deus tem me abençoado muito porque, apesar de tudo, Ele não me pede, irmãos. Mas sabe o que acontece? Eu estou compartilhando particularidades para que você entenda o que acontece na nossa vida. Mulheres do dia a dia, Déboras que Deus levanta. Eu não saio da minha casa, irmãs, sem nada pronto. Não fica nada para ser feito. Eu estou no ministério domingo, eu lidero o ministério de louvor da minha igreja. Trabalho diretamente com a pastora que estaria aqui comigo hoje, mas teve um compromisso, não deu para estar. Ela estaria aqui comigo hoje e eu trabalho diretamente com ela. Nós somos muito ativos no ministério. E apesar de tudo isso, Deus me ensinou que com toda a prioridade que o meu esposo é, que a minha família é, eu tenho cuidado dele, no mínimo. Nada, eu não saio de casa sem que nada esteja pronto, para que não haja motivo, para que não haja brecha. Fecha as brechas. Mulher, fecha as brechas. Às vezes nós, são coisas pequenas na nossa vida. Fecha todas as brechas. Não dê lugar para que o diabo entre. Então, sabe o que acontece na minha casa? Meu esposo fica sem argumento. Não tem argumento. Mas falta o quê? Isso aqui está pronto. Isso aqui está pronto. Isso aqui é assim, irmãos. Às vezes, antes de ir para a igreja, eu vou lá, você quer jantar? Boto tudo pronto, tudo bonitinho. E vou. Eu só digo uma coisa, varão, não tenho hora para voltar. O negócio é quente. Amém. Já deixa o portãozinho ali aberto, tá bom? E assim tem sido. Eu tenho visto milagres, irmãos. Até o momento em que Deus irá operar na vida do meu esposo ali nessa situação difícil. Mas sabe o que acontece? Eu falei para ele, eu não negocio a sua vida, a tua saúde mental. Eu não negocio. Essa instabilidade emocional dele trouxe um monte de doenças. Eu tenho visto todos os pelos do rosto caindo por causa de alopécia. Vocês conhecem a alopécia? É uma doença na pele que é causada psicologicamente em pessoas que estão debilitadas mentalmente e emocionalmente. Então, o que nossos maridos e filhos precisam? De mulheres com convicção, crentes, que entendam o propósito de Deus e o chamado na vida, que não negocie isso. Deus me trouxe nesse lugar hoje para te dizer isso, querida, não negocie não. Deus está cuidando. Cuide das coisas de Deus e Deus vai cuidar de todas as suas coisas. Deus vai cuidar, já está cuidando de tudo que é seu. Não tem nada passando desapercebido diante do Senhor. Ele está vendo tudo, porque Ele conhece as suas prioridades, Ele sabe. Ele conhece cada luta, Ele conhece cada amanhecer, Ele conhece cada pranto, cada lágrima. Deus está vendo cada passo da tua vida. Não esqueça disso. E por que Deus chamou uma mulher? Por que Deus chamou uma mulher? Vira para o lado aí, mulher. Diga para o seu esposo ou para quem estiver do teu lado. Por que Deus chamou uma mulher? Se você pensar bem, Israel vinha debaixo de um contexto que isso não era natural. Não era. Deus levantou uma mulher porque é Ele que efetua o querer ou efetuar. É Ele que faz tudo. É Ele que decide. Deus levantou uma mulher pelo mesmo motivo que Ele chamou você. Deus chamou Débora pela mesma razão que Ele chamou você. Agora, uma pergunta que eu lhe faço. Você sabe por que Deus te chamou? Qual é o propósito? Porque muitas das vezes nós ficamos rodando sem saber qual é o propósito. Deus tem um destino apontando para você. Essa semana bateu uma jovem na minha casa, desesperada, essa mesma que eu falei com vocês. Perdida. Não tem destino, não sabe para onde vai.
não contemplam o futuro. Eu fico em choque de olhar para uma juventude que não contempla futuro, irmãos. Que não consegue olhar para o amanhã. Como assim? Queridos, eu olho para o amanhã primeiro. Que o meu amanhã está em Cristo. E eu sei que Ele vem, amém? Ele vem buscar a sua noiva. Nada do que eu faço aqui, hoje, é com o propósito de estabelecer reino nesse lugar. Porque a minha casa e a sua casa não está aqui, está lá. Lá, apontando para o alto, querido. Caminhando nesse propósito, caminhando nesse destino, Deus vai te chamando para ser bênção na vida de alguém, para ser bênção no ministério que Deus te colocou, te dando um propósito para viver enquanto Deus te manter aqui nesse lugar, nesta terra, um propósito para ser lembrado até Jesus voltar. Se Deus te chamasse hoje, o que diriam de você? Você faz essa pergunta. Será o que diriam? O que falariam de Leila? Se Deus me chamasse hoje, ou velho, o que é que Deus, o que é que seu irmão falaria a seu respeito? E ó, mulher de Deus, e aquela dali lutou pela família, e aquela dali pode contar com ela, mulher de oração, e aquela dali, nossa, ou será que diria o quê? Nossa, ali ó, mulher inchosa, difícil de lidar, pessoa difícil. O que é que diriam de você? Como você seria lembrado? E essa é uma palavra que é para todos nós, queridos. É para mim, é para você, é para homens e mulheres, é para mulheres do reino, daquelas que são chamadas pelo Senhor. Olhando para a vida de Débora, eu vou falar um pouco sobre a Débora profeta. Por que Débora era profeta? Porque ela estava alinhada com Deus. Quem dirige, só para você entender, quem dirige sabe como é dirigir um carro desalinhado. Sabe o que acontece quando um automóvel que você dirige, um carro qualquer está desalinhado? Débora estava alinhada com Deus. Quando Deus chamou Débora, e a palavra fala que ela era profeta, e não é comum uma mulher ser profeta, ela era profeta porque ela tinha intimidade com Deus, irmãos. Deus olhou e levantou aquela mulher como juíza, porque Ele sabia que podia chegar em Débora e falar com ela. Ela ouvia a voz de Deus. Débora foi levantada num contexto em que muitos homens naquele momento não estavam ouvindo, mas Débora ouvia. Ela era profeta. Qual é o papel de um profeta? Ouvir a mensagem e passar a mensagem. Profeta ouve. Profeta está alinhado. O que acontece com um carro desalinhado? Ele sofre desgastes de seus pneus muito mais rápido. E quando ele sofre esse desgaste por estar desalinhado, ele perde a direção. É isso. Você dirige, para quem dirige aqui sabe, parece que ou vai mais para a direita ou mais para a esquerda, porque está desalinhado. E você acaba tendo prejuízo, porque aquele pneu novinho que você colocou, você vai ter que trocar muito mais rápido, porque o carro está desalinhado. O que eu disse? Que Débora estava alinhada. Querido, alinha. Vai alinhando a sua vida. Homem, alinha a sua vida. Mulher, alinha a sua vida. Às vezes, nós sofremos desgastes desnecessários porque não estamos alinhadas com Deus. Às vezes, muitas vezes na nossa vida, tomamos direções que não deveríamos tomar, porque não estamos alinhados com Deus. Querido, quem está alinhado, anda no propósito. Quem está alinhado, segue o caminho certo. Quem está alinhado, sabe o seu destino. Quem está alinhado, ouve Deus falando. Querido, vamos nos alinhar, é o que Deus diz hoje para nós. Vamos nos alinhar, para que a gente não sofra, para que você não sofra desgastes desnecessários.
você acaba passando por lugares em que não era para passar. Seguindo direções que não era para você seguir. Deus te chama para se alinhar hoje. Quantos aqui desejam se alinhar com Deus? Nós desejamos nos alinhar com o Senhor nesta noite. E se está faltando alinhamento aqui, Senhor, o Espírito Santo vai revelando a cada coração nesse lugar. Vai revelando a homens e mulheres neste lugar, onde precisa, Pai, de alinhamento, de conserto, para que o Senhor possa ter, Pai, o lugar certo. Para que a tua igreja possa caminhar, Pai, em linha reta, em nome de Jesus. Uma outra lição que eu posso tirar da vida de Débora, que nós podemos, verdades para edificar a nossa vida, é que Débora era o quê? Um exemplo. Sabe por que Débora é um exemplo? Eu vou te dizer por que Débora é um exemplo. Lá em Juízes 4, versículo 5, fala, sabe o quê? Diz assim, ó. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ou seja, Débora era um exemplo. Por quê? Porque o povo procurava Débora como juíza para julgar as suas questões. E para isso, amado, nós temos duas coisas importantes. Débora tinha conhecimento e Débora tinha sabedoria. Ai, irmãos, será que tem faltado conhecimento na nossa vida, sabedoria, buscar conhecer a palavra de Deus? Ó, não desagarra disso aqui nem um dia da tua vida, igreja. Em tempos que nós estamos vivendo, nós não podemos deixar a palavra nem por um segundo na nossa vida. O conhecimento e a sabedoria vão vir de acordo com a sua busca incessante pela palavra de Deus. Débora tinha conhecimento e sabedoria para lidar com o povo. Eu vi uma coisa muito interessante, compartilhar com os irmãos. Um homem chamado Charlton Albert, ele era um advogado que lutou ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele viveu no tempo da Primeira Guerra Mundial. E ele lutava pela paz. Ele disse algo muito interessante sobre sabedoria e sobre conhecimento. Ele disse assim, ó. Diferença entre conhecimento e sabedoria é que conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Se você nunca ouviu, você está ouvindo agora. Se você já ouviu, você vai lembrar. Ele diz assim, ó. Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é saber que não se deve usar um tomate em uma salada de fruta. Ou seja, é ter conhecimento e agir com sabedoria. Não é assim? Se você tem conhecimento, você age com sabedoria. Eu sei que tomate é uma fruta, mas eu não boto em salada de frutas. Quem bota? Ninguém bota. Débora era uma mulher que tinha o domínio do conhecimento e da sabedoria. Ó, que Deus está levantando Déboras neste lugar. Mulheres que têm domínio de conhecimento e sabedoria para lidar com questões simples, irmãs. Questões do lar. Nunca tem sido tão complexo lidar com questões do lar. Eu vou dar um exemplo. Meu filho estuda e eu olho, não sei se é mania de professora, né? Eu olho todos os dias o caderno do meu filho e pergunto para ele assim, como que foi a aula? O que o professor falou? Sabe por quê? Por causa da doutrinação que tem acontecido nos últimos dias. As nossas crianças, os nossos jovens têm sido extremamente doutrinados. E eu pergunto, todo dia, ele já sabe. Como foi a aula? Que a professora falou o quê? O que você ouviu em sala de aula? Eu faço questão de saber o que meu filho tem ouvido pelas escolas. Sabe por quê? Porque eu vivo desse mundo de estudos e universidade em que as pessoas são doutrinadas o tempo todo. Parte dos meus amigos estão perdidos, crendo em questões, irmãos, que eu não vou nem compartilhar com os irmãos aqui. Isso dá pano, sabe?
E a gente acaba o quê? Rompendo amizades de infância por crenças que são antibíblicas. E aí, como que faz? Se você não tem resposta para o teu filho, se você não busca conhecimento, se você não é uma pessoa que procura saber o que tem acontecido, olha o contexto político que nós temos visto nos últimos dias. Irmãos, irmãs, Débora era uma mulher que era procurada pelo povo. E não era porque ela era qualquer pessoa. É porque ela era uma mulher dotada de conhecimento, sabedoria. Será que tem faltado no nosso meio? Tem faltado conhecimento, sabedoria? Ou tem faltado os dois, ou não tem faltado nenhum dos dois? Fato é que Deus te chama hoje para buscar. Deus não está interessado no que houve lá atrás. Ele está interessado no que você vai fazer no dia de hoje. Deus está interessado na direção que você vai tomar na sua vida agora aqui. Deus está interessado com a escolha que você vai fazer dentro desse tempo, ouvindo a palavra e louvando como você já louvou. Deus, ele quer saber o que você vai fazer com tudo isso que você recebeu aqui hoje, querido. Aleluia! Muitos entram dentro de lugares, irmãos, que presença maravilhosa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Sabe? Por isso que eu falei, eu não saio daqui sem carregar nada. Eu vou chegar lá no meu ministério contando coisas. Explosão, louvores. Eu cantaria aqui com os irmãos até meia-noite. Se cantar, e vamos embora, porque é muito, muito tremendo. Enche o coração. Enche o coração. Nossa. E aí, depois de tudo isso, Deus me perguntou: vai fazer o que tudo isso? Porque, irmãos, mais do que você ter para você, você precisa ser para o outro. Débora era profetisa e juíza por causa do outro. Não era por causa dela, era porque Deus queria usá-la em propósito por causa do próximo, por causa do outro. O propósito era esse. O propósito é você chegar aqui, encher dessa maneira e guardar para você o propósito do outro. Isso é reino, não é, mulheres do reino? O que é o reino? Jesus, quando veio, ele diz que ele veio para anunciar o reino de Deus. Ele veio falar do reino. Mulheres, vocês estão aqui para anunciar o reino. Esse é o propósito. O reino é Cristo. O reino é você lá fora fazendo diferença na vida do outro. Jesus veio para isso. Jesus levantou a sua igreja para isso. Essa mulher foi levantada com esse propósito: trazer restauração e libertação para um povo obstinado, desobediente. Esse é o propósito de Deus. Amém? Está segurando aí? Está segurando? Segura, hein? Uma última lição que eu quero trazer para eu não me delongar mais. Débora era uma mulher de fé. Ela era uma mulher de fé. É tanto uma mulher de fé que Deus falou com Débora. Débora chamou Baraque, convicta do que Deus faria. Ela já sabia que Deus iria livrar o povo. E ela deu um direcionamento para aquele homem. Ela não estava ali, irmãos, para lutar, porque o chamado para a luta era de Baraque. Ela estava ali para direcioná-lo. Nós precisamos saber qual é o nosso papel como mulher. Existem papéis, irmãos. Eu não posso assumir o papel do homem. Ela sabia disso. Essa mulher foi uma voz profética na vida dele. E ela disse para ele assim: ó, Deus mandou você reunir os homens. Vá, porque a batalha já está ganha. Não tem que se discutir. Se Deus falou, Ele cumpre. Se Deus falou, Ele atesta. Se Deus falou, Ele só precisa que você seja uma mulher de fé. Isso. Se você permanecer na fé, querido,
Se você não abrir mão da fé, Deus irá operar milagres. Deus irá fazer mar se abrir. Se você for incontáveis milagres que Deus fez, Deus vai fazer o mar da sua vida se abrir. Sabe? Deus irá fazer e restaurar aquilo que você talvez já tenha deixado, porque não acredita, perdeu, cansou. É assim, né? O cansaço vem. Jesus. Deus te diz nessa noite: permaneça na fé, mulher. Permaneça na fé, homem. Permaneça na promessa. Não abra mão, em nome de Jesus. Não importa as circunstâncias que estão à sua volta. Não importa a maneira como você tem visto acontecendo. Quando Deus libera a palavra, querido, não tem nada, nem ninguém que possa impedir essa palavra de chegar no lugar certo da tua vida. Aleluia. Débora era uma mulher de fé. E ela creu. Ela creu. Ainda assim, Baraque disse para ela o quê? Eu só vou se você for comigo. Se você for comigo, eu vou. Se você não for, não vou não. Estava titubeando, né, irmãos? Mas, poxa, se Deus falou que ele ia ganhar, para que titubear? Débora não foi com ele porque ela era melhor. Débora foi com ele porque ela queria mostrar para ele que ele podia contar com o incentivo dela, que ele podia contar com a voz profética dela. Débora estava representando a presença de Deus naquele lugar, querida. Débora estava representando. Você e eu somos representações de Cristo, você sabe? Aqui, por onde você andar. Você é uma representação de Cristo dentro do teu lar, na tua escola, se você estuda. Mulher, dentro da tua casa, marido no teu emprego, você que trabalha. Mulher, se você trabalha dentro da tua empresa, onde for, você representa Jesus. E você não pode abrir mão da identidade dele na tua vida. O DNA que corre na tua veia e na minha é dele. Não existe outro DNA. O meu DNA é Jesus Cristo. O seu DNA é Jesus Cristo. De vez em quando, o inferno se levanta, o diabo se levanta, vem querendo nos contaminar com uma coisa e outra, né? Querendo jogar na nossa corrente sanguínea algo que não prevalece da parte de Deus. Mas, queridos, todos os seus anticorpos têm nome: Jesus. Não importa a doença que se levante sobre a sua vida. E eu estou falando de doenças que vêm, irmãos, não são doenças no corpo, mas na alma. As lutas, às vezes, tiram a nossa identidade. Não permita que as lutas tirem a sua identidade, não. O seu DNA tem nome: Cristo. Eu não abro mão disso, Senhor. Para terminar, a gente fala assim: para terminar é um problema, né? Lá na igreja, como o pastor fala, para terminar, a gente já fica na expectativa, aí vai Marquinhos, vai terminar? Não vai terminar. Mas é para terminar mesmo, para a gente fechar. Débora, além de ser profeta, juíza, esposa. Isso eu vou ler com você. Abre lá, irmãos, lá em Juízes 5. Essa parte é a parte que eu acho mais linda. Depois de ter meditado sobre a vida desta mulher, é uma parte que eu acho muito linda. Lá em Juízes 5, 7 diz assim, ó. Nas cidades de Israel não havia ninguém. Elas ficavam vazias até que você, Débora, veio. Veio para quê? Para ser mãe de Israel. Então, Débora tem mais um atributo. Ela era esposa, juíza, profeta e mãe. Débora era mãe de Israel. O que faz uma mãe? Uma mãe se preocupa com o filho. Uma mãe luta pela sua casa. Débora se intitulou mãe.
Deus te chama nessa noite, mulher. Você está disposta a assumir esse papel? Esse papel, Déboras que se levantam nessa noite. Você está disposta a assumir esse papel de obediência, se posicionar como mulher de Deus, mulher do reino, aquela que é mãe, aquela que é profeta e juiz, aquela que se levanta para lutar pelos seus, para lutar pela sua casa, pela sua família, para não desistir de caminhar, nem que seja com um amigo, que seja uma amiga, alguém. Você é mulher do reino, e reino veio para isso, para proclamar aquilo que Jesus é na sua essência. Déboras que se levantam nessa noite. Deus te chama, Débora. Deus te chama, mulheres. Deus te chama, homens. Deus chama a sua igreja. Você pode ficar de pé, querido, em nome de Jesus? Débora, mãe de Jair. Deus, Ele te chama nesta hora para você fazer uma autorreflexão da tua vida, do teu coração agora. É o que eu preciso alinhar, Jesus? É onde o Senhor quer, Pai, que eu arrume? Será que eu tenho dado resposta, Pai? Será que eu tenho sido aquilo que o Senhor deseja que eu seja, como mulher que o Senhor levantou? O que é que eu vou fazer com tudo isso que eu recebi aqui nesta noite profética? Nessa noite em que Deus falou tanto ao nosso coração. Oh, Pai, levante mulheres nesta noite. Mulheres dispostas a lutar pelo teu reino. Mulheres que não conheciam o teu chamado. Mulheres, Pai, que reconhecem o Senhor e sabem o que o Senhor pode fazer. Mulheres que entendem o propósito. De repente você está aqui hoje e ainda não sabe qual é o propósito, está perdida. Precisa se encontrar com uma mulher chamada de Deus para a tua vida. De repente você está aqui hoje, entrou por essas portas porque precisava ouvir uma palavra de Deus direcionada ao teu coração. Querida, Deus pode mudar as circunstâncias da tua casa, da tua vida, do teu ministério. Querida, Deus, Ele quer e deseja levantar ministérios aqui nesse lugar hoje. Nós profetizamos ministérios restaurados, destravados em nome de Jesus. Nós profetizamos neste lugar homens e mulheres que frutificam em nome de Jesus. Se você é uma dessas mulheres, coloque a mão no teu coração agora e comece a orar. Senhor, eu quero uma mudança completa no meu coração. Porque eu quero cumprir o propósito pela qual o Senhor me chamou. Eu não vou me acovardar. Eu não vou me acovardar. Eu serei a Débora que o Senhor levanta nos dias de hoje. Nesse Israel, nesse contexto, Pai, que nós temos vivido, Pai. Eu serei esta mulher que se levanta com o propósito de cumprir, Pai, aquilo na qual o Senhor chamou. Em nome de Jesus, Pai, vai destravando portas. Vai destravando portas que estão fechadas nessa noite. Ah, Pai amado, mulheres que têm lutado tanto tempo, Pai. Mulheres que têm lutado tanto tempo, Pai. Dá resposta hoje nesse lugar, Jesus. Dá resposta hoje nesse lugar. Nós te pedimos esta noite, Pai.
Deus que não nega a sua essência. Senhor, permanece fiel ainda que eu não permaneça, porque o Senhor, essa é a sua essência fiel. E nós adoramos o teu nome, nós levantamos o teu nome neste lugar. O nosso DNA é Jesus Cristo. O nosso DNA é Cristo. E ainda tem circunstâncias se levantem, Senhor Jesus. Nós permaneceremos firmes do Senhor. Nessa noite nós colocamos, Pai, e construímos a nossa casa no teu nome, na tua palavra. Em nome de Jesus. E nós cremos, Pai, profetizamos assim sobre a vida da tua igreja nessa noite. Você recebe isso em nome de Jesus? Você pode